Você tem dois fogão na tua casa? É disso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como vocês. Gente, sempre tem um comentário ou outro falando sobre fogão. Ai, Poli, eu tenho um fogão fora de casa. Poli, meu fogão tá fora do baguá. Poli, não sei o que lá. Bom, vamos falar sobre o símbolo do fogão dentro da filosofia do Feng Shui. Dentro da filosofia do Feng Shui. Já falei muito que o fogão, através dessa sabedoria, ele é considerado o Deus da casa. Tá? Por que o Deus da casa? Tá? Porque é ali que é feita essa transformação, tá? Do alimento. Tá? Então é através do fogão, né? Vem, se faz toda aquela alquimia, toda aquela transformação do alimento em refeições, né? Então em pratos saborosos. E ele é também um símbolo de prosperidade. E aqui vocês vão observar bem que realmente, quando nós estamos com uma prosperidade financeira muito boa, nós temos fartura em alimentos. A gente mede praticamente a renda familiar através do que ela come. Muitos assim, sabe, eu queria ter uma alimentação mais balanceada, eu queria ter uma alimentação mais saudável. Então, quer dizer, quanto mais eu tenho ganhos financeiros, então eu tenho prosperidade financeira, eu tenho uma comida melhor ou uma alimentação sadia, mais balanceada. Então, vejo a importância de nós cuidarmos sim do nosso fogão. E esse fogão não é só ele, o espaço físico ali, o fogão em si, tá? Então é toda essa questão da energia do alimento da nossa cozinha, né? Por isso que a gente fala muito, né? Cuida do fogão, deixa ele limpinho, né? Funcionando bem, todo cuidado, tá? E ele é importante porque ele é um símbolo de prosperidade financeira. Alguns chegam até a dizer que ele é o fogo financeiro. Então, esses termos, às vezes, que colocam assim exagerados, né? O Deus da casa, o fogo financeiro, são termos para o quê? Para te dizer que você deve cuidar da tua cozinha, você deve cuidar do teu alimento, você tem que cuidar desta parte da tua casa, porque essa energia tem que fluir. Ela tem que ser leve, ela tem que ser bem cuidada. Mas quando começam as crendices, daí sim, gente, daí vem muita coisa, né? E tem algumas crendices que dizem assim que você não deve ter dois fogões. Por que você não deve ter dois fogões? Eu fico me questionando. Gente, realidades diferentes em cada região deste Brasil ou do mundo. Existem pessoas que moram em lugares quentes, que eles têm a cozinha para o lado de fora da casa. Então, eles constroem uma edícula, um espaço lá fora da casa para ter o seu fogão, gente. E não tem mal nenhum em ter isso lá fora de casa. Escutem, gente, não tem mal nenhum. Desde que tenha todos aqueles cuidados. Se você tem dois fogão, tudo bem, gente. O que a gente recomenda é que você não esqueça nenhum dos dois. Como assim, Poli? Não esqueça nenhum dos dois. Porque às vezes, nós construímos aquela parte lá fora, e esquecemos o nosso fogãozinho lá dentro de casa. E que esta chama deste fogãozinho também tem que ser acesa. Então, digamos lá, eu faço as refeições principais, almoço, janta lá no meu fogão lá fora, mas o café da manhã eu preparo aqui no meu fogãozinho dentro de casa. Então, eu tô ativando esta energia, cuidando ali para não ficar uma coisa parada, estagnada e também utilizando lá de fora, gente. Não tem problema nenhum. A gente tem que adaptar a nossa vida conforme o costume local. Não é porque alguém disse que a gente tem que ter só um fogão. E eu também procurei muito
antes de vir aqui falar sobre isso. Aonde que está escrito que você só deve ter um fogão? Não achei. Não achei dentro de literatura de Feng Shui que se deve ter um fogão. Se alguém de vocês souber, então coloque aqui nos comentários. Mas aonde que está escrito isso? O que a gente deve ter é o cuidado com esses dois locais, sim. Ou daí a pessoa faz o seguinte, escutou que a gente deve ter um fogão só, que deve ter o fogão dentro da casa, né? E o fogão lá fora deve ser esquecido. E abandona aquele fogão lá fora, gente. O que ela faz? Lá fora ela começa a criar um espaço que havia uma função, né? Onde ela iria preparar as comidas, as refeições, tá? Nem que fosse apenas lá a área da churrasqueira, da casa, lá onde tinha mas de vez em quando ela vai lá e ela esquece aquilo lá. O que está acontecendo lá naquele canto? Ela está criando uma energia parada, uma energia estagnada, que ela está criando uma energia tchala. E que a gente sempre tem que observar isso. Nós não podemos deixar coisas paradas na nossa casa. Este é o sentido do Feng Shui, é o equilíbrio, tá? Tudo que eu tenho, tá, tem que ter uma funcionalidade, olhem bem, uma funcionalidade, tá? E deve ser usado, não ter energia parada, tá? Mas não tem problema nenhum você ter um fogãozinho lá fora. Nós respeitamos os costumes, tá? Em primeiro lugar, a gente respeita o costume, né? Se o costume do local lá, porque às vezes é muito quente, você vai fazer fogo lá fora, cozinhar lá fora, ou porque a tua família é muito grande, depende do tipo de alimentação que você faz. Lá, de repente, pessoas gostam de fazer frituras, né? E daí fica aquele cheiro dentro de casa, então ela faz lá naquele fogãozinho lá fora que ela tem, naquele espaço que ela tem. Gente, não tem problema nenhum. Não existe problema nisso, tá? O mesmo acontece para pessoas que moram em centros grandes que fazem todas as refeições na rua. Todas as refeições na rua. Conheço muitas pessoas, né, que fazem todas as refeições na rua. Dizem assim, Poli, eu nem tenho cozinha. Eu tenho lá uma chaleira elétrica, um micro-ondas e só, nem fogão não tenho. Então, pelo menos faça o quê? Esquente a água, faça um chá lá de vez em quando na tua casa para você ativar esta energia, né? Ativar esta energia do fogo ali, da prosperidade financeira ali na tua casa. Faça um cantinho de café, né? Então, gente, é uma questão da gente ter o quê? Um pouquinho de lógica. O que nós queremos? Nós queremos equilibrar as energias dentro na nossa casa. É não deixar parado, tá? E tem outra coisa, que fizeram uma pergunta para mim, tá? Que ouviram falar que quem tem fogão fora de casa pode acontecer de ter traição. Ou se o fogão tá na área do sucesso, pode queimar o sucesso. Gente, não tem nada a ver uma coisa. Que a área do sucesso, olha bem, a área do sucesso é regida pelo elemento fogo. Como que o fogão vai queimar o fogo? Se o fogão representa o elemento fogo, o fogo queima o fogo? Não dá para entender muito a lógica disso, tá? O elemento, vou repetir, o elemento do Gua, do sucesso, é o elemento fogo. Como que ter um fogão neste canto, neste Gua, vai queimar a tua fama ou o teu sucesso? Se alguém tiver uma explicação lógica, eu não encontro, realmente eu não encontro. E nesta outra questão de quem tem um fogão fora de casa, né, que poderá acontecer traição por parte do marido, da esposa, é crendice, gente. Mas olha, eu já procurei muito, já conversei com vários mestres de Feng Shui e nunca achei uma resposta. Nunca achei uma resposta verdadeira para isso. Não existe. Não existe. Tem algumas crendices, olha, a respeito de cama fora do baguá. Então, o que é cama fora do baguá? É quando a cama do casal se encontra numa área excedente, tá? E essa área excedente, então, está fora do quadradinho ali, ou daquele retângulo que a gente faz para mapear o baguá. Mas também não existe dentro da literatura que eu vi,
né? Principalmente dentro da literatura tradicional. Isto é crendice, não existe fundamento nisso. Tá? Uma que, às vezes, quando você pensa lá, aquela parte é excedente, tá? Mas é um quarto onde as pessoas passam mais de 8 horas dormindo, muitas horas lá. Então, às vezes existe um bom senso de dizer, não, essa parte aqui não é uma parte excedente. Tá? Por quê? Porque tem uma circulação da energia. E alguns mestres de Feng Shui observam muito mais a ocupação daquele espaço do que as medidas para dizer se ele é uma área excedente ou ele vai entrar dentro do mapeamento ali do baguá. Gente, nós temos que separar essas coisas assim que são crendices, que alguém supostamente inventou, porque às vezes é fácil a gente falar certas coisas para vender o produto, né? Mas, gente, fiquem tranquilos. Ter 2 fogões quer dizer que a tua prosperidade está ótima. Você tem dinheiro para comprar alimento. E não vai ser você ter 2 fogões que você vai estar queimando alguma coisa na tua vida. Espero estar ajudando, tá? Se vocês têm dúvida a respeito dessa polêmica, né? Lembre de sempre de perguntar aqui. Se eu não sei, eu pergunto para as pessoas que têm mais conhecimento que eu. Tá? Nós não somos donos de verdade. Não somos donos de verdade. Mas a gente usa o quê? A gente tenta separar o que é dentro da filosofia de Feng Shui e o que veio através de crendices, do folclore, de toda essa especulação que existe da venda, né? Dessa venda do Feng Shui para cursos e tudo mais. Vou fazer um convite para vocês. Se vocês estão gostando aqui do canal, esse canal aqui é para nós, donas de casa, que gostamos de aplicar o Feng Shui, se inscreva aqui. Aqui nós falamos também sobre planejamento, organização. E agora, gente, eu estou fazendo uma série aqui, eu vou confessar para vocês, gente, não é fácil. Eu estou reformando a minha casa, sem experiência nenhuma, devagar, colocando as coisas assim, sabe? Tem 1 hora por dia, faço isso, tem 1 hora, tá? Conciliando o meu trabalho doméstico, o meu trabalho profissional e agora esta parte que eu estou fazendo a reforma da minha casa. E cada cantinho que eu faço, eu vou filmando e mostrando para vocês, trocando aquela coisa assim, sabe? Trocando as ideias, tá? O que eu utilizei, o que eu fiz e tudo mais. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, muito obrigada.